Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre A Hora das Bruxas de Anne Rice. Para quem não sabe, eu tô fazendo uma série de vídeos aqui no canal sobre os livros da Anne Rice, mais especificamente sobre as Crônicas Vampirescas e sobre a Saga das Bruxas Mayfair, essa começando hoje, né? E eu tô falando dos livros na sequência que é recomendada pra gente ler essas duas sagas que se interligam. Então eu vou deixar aqui nos cards a playlist dessa série, né? Já fiz 3 vídeos, esse aqui é o vídeo número 4. E precisa ter visto os outros para ver esse vídeo? Não precisa, porque, né, como eu falei, eu vou começar a falar sobre a Saga das Bruxas Mayfair hoje e pode ler essa saga sem ler as Crônicas Vampirescas também, mas, né, se você gostar desse vídeo, já fica aí a dica para ver os outros, sobre os outros livros da Anne Rice. A Saga das Bruxas Mayfair começa pelo livro A Hora das Bruxas 1, que é seguido pelo A Hora das Bruxas 2. E eu resolvi fazer um vídeo só falando sobre esses dois livros, porque, na verdade, esses dois livros são um só. A Hora das Bruxas 2 começa imediatamente quando o 1 termina, né? É uma sequência, é uma história só. Se alguém pegar só o primeiro, vai ter que ler o segundo para saber o desfecho, né, dos fatos relatados ali. E se alguém pegar só o segundo, não vai entender nada porque não vai ter lido o início. Então a gente trata como uma coisa só. Bom, os livros são divididos em 4 partes e a gente vai ter mais de uma linha temporal. Nós vamos conhecer histórias de diversos personagens, mas todas essas histórias estão em torno da família Mayfair, que é uma família que possui poderes sobrenaturais. É uma família de bruxos e nessa família os integrantes que mais se destacam são as mulheres. A história dessa família começa cerca de 400 anos atrás, em 1600 e alguma coisa, na Escócia, quando Suzanne Mayfair, a primeira bruxa Mayfair, invocou uma entidade chamada Lesher. Lesher não é um simples espírito, ele é parte divindade celta, parte demônio. Ele é uma entidade muito poderosa e ele ouve esse chamado da Suzanne e passa a servi-la, e assim ele faz até que ela morre. Quando a Suzanne morre, ele passa a servir a filha dela, a Débora. Então começa aí uma tradição de meio que a sucessora sempre herde o Lesher, né? Ele vai junto com a herança. O que representa isso é uma joia de família que elas têm ali, a esmeralda, e fica meio que gravado nessa joia essa relação, essa ligação com o Lesher. Então, cada sucessora vai herdar essa joia e vai herdar o Lesher junto. Normalmente a sucessora é uma mulher, mas pode acontecer de ser um homem também, mas isso é mais raro na família Mayfair. O Lesher, ele é muito manipulador, mesmo as bruxas sendo poderosas, ele consegue exercer um poder muito grande sobre elas. E, entre outras coisas piores, ele meio que estimula o incesto ali na família. Então, eles se relacionam entre eles com aquele intuito de manter a linhagem, né, o sangue puro, e manter o poder dentro da família. Eles acreditam que assim a sucessora sempre seja mais forte, e eles também têm uma preocupação com pessoas de fora porque eles têm uma fortuna muito grande, né? A família Mayfair é muito rica, além de deter esses poderes. Na época contemporânea, a família Mayfair mora numa mansão em Nova Orleans, cidade que é ambientação de várias histórias da Anne Rice, né? E a bruxa ali que está com o Lesher e com a joia é a Deirdre. Só que a Deirdre, ela já está num estado vegetativo, ela está doente e estão meio que aguardando a morte dela. A Deirdre tem uma filha única chamada Rowan, só que a Rowan foi criada longe dela. A Rowan não conheceu a sua mãe biológica, ela foi criada por pais adotivos. Essa mãe adotiva dela, na verdade, é da família Mayfair, mas é um ramo mais distante da família. Então ela foi criada longe de Nova Orleans, longe desse núcleo central. E ela não sabe muito sobre os poderes da família, sobre a sua história, né? Ela desconhece isso. Mas ela é a 13ª bruxa, que promete algumas coisas. A Rowan é uma médica cirurgiã
E o que ela sabe é que ela tem alguns poderes, né? Ela é telepata, ela consegue saber algumas coisas e ela tem um dom que ajuda bastante ela no trabalho, que é de curar. Ela cura células, então ela consegue fazer muitas curas, consegue salvar vidas ali, né? No trabalho dela como médica. Só que também ela tem um poder de matar. Quando ela tá com raiva, ela é capaz de matar uma pessoa. Esse dom que a Rowan tem de salvar vidas a leva a ajudar um homem que ficou morto por alguns minutos, né? Que é o Michael Curry. O Michael sofreu um acidente ali de barco. A Rowan tava velejando no barco dela, que é uma coisa que ela gosta muito, e ela encontra esse homem e ele tá morto e ela consegue trazer ele de volta à vida. Só que o Michael, ele volta com alguns poderes sobrenaturais também. Ele passa a ter o poder de saber o que aconteceu no passado apenas tocando objetos ou superfícies. Então ele encosta em alguma coisa e ele sente o que aconteceu. E então ele volta desse jeito e o Michael e a Rowan acabam se sentindo atraídos um pelo outro, o que é meio interrompido quando a Deirdre morre, né? Então a Rowan recebe a notícia que a mãe biológica dela morreu e ela precisa ir para Nova Orleans. Lá ela descobre que herdou, entre outras coisas, o Lasher. Nesse meio tempo nós vamos conhecer outro personagem bem importante para a história, que é o Aaron Leitner. Ele é um pesquisador da Talamasca. Eu comentei brevemente sobre a Talamasca no vídeo da Rainha dos Condenados, mas a Talamasca é uma organização que estuda fenômenos paranormais. Então, eles estudam bruxas, vampiros, espíritos, tudo que foge do natural. E o Aaron, nessa história, ele tá pesquisando o que aconteceu com o Michael Curry. Ele tá em contato com o Michael, né, porque o cara voltou da morte com poderes, né, como eu falei, ele encosta nas coisas e ele sabe o que aconteceu. Talamasca tá interessada nisso, mas o Aaron também vai ser o responsável por ajudar a Rowan a saber sobre o seu passado, né? Ele vai ser o responsável por ela entender mais e conhecer toda a história da família Mayfair, porque ele fornece para ela arquivos datados de 400 anos atrás até agora, aonde é contada toda a dinastia da família. Então, enquanto a Rowan tá lendo esses arquivos, nós, leitores, vamos ler junto com ela. A gente vai ler todo o arquivo da Talamasca e vamos conhecer todas as bruxas Mayfair que vieram antes da Rowan e da Deirdre. Uma coisa interessante é a relação da Rowan com o Lasher, porque no início ela quer destruir ele. Ela não quer continuar nesse ciclo que as bruxas Mayfair são envolvidas, ela não quer muito fazer parte disso. Mas o Lasher tem um interesse especial na Rowan, mais do que ele já teve em todas as outras bruxas, porque como ela é a 13ª, ela tem o poder de fazer ele virar carne, de materializar o Lasher num corpo físico, e ele quer isso. E nós vemos que por mais forte que seja a Rowan e as bruxas Mayfair no geral, por mais poderosas que sejam as mulheres da família Mayfair, o Lasher é uma entidade muito poderosa também, muito forte, tanto que a gente começa a gostar dele. Eu, pelo menos, gosto. É um pouco errado? É, mas eu gosto. Aí a gente vai descobrir que o Lasher mantém relações bem íntimas com a sua bruxa da vez. E isso, somado a fatos mais obscuros que acontecem no livro, fazem desses livros serem mais voltados para o público adulto. Bom, como é perceptível, a história é muito completa, tem muitas camadas, muitos personagens, o que é a cara da Anne Rice, né? E também são livros muito bem escritos, porém, a Anne Rice, ela é um pouco prolixa, e aqui nesses livros, como eu falei, a gente tem os arquivos da Talamasca, né? E essa leitura pode ficar um pouquinho maçante, é muita informação, é muito arquivo, né? A gente fica muito tempo preso ao passado. E eu achei interessante conhecer a história toda, mas é maçante, sim. Também tem umas partes ali no livro 2 que fala sobre a reforma da casa, bem detalhado. Então isso também pode irritar um pouquinho aquele tipo de leitor que não tem muita paciência, né? Então, tudo isso, o quanto você vai ficar irritado depende do tipo de leitor que você é. Eu sou uma pessoa que não me importo muito com essas coisas, eu gosto de detalhamento, né? Quanto mais informação pra mim, melhor.
Mas eu sei que tem pessoas que não têm paciência, que querem ver ação, querem ver desenvolver, não querem muito saber do passado. Então, talvez esse livro te irrite um pouco se esse for o seu caso, tá? E isso independe da pessoa já ter lido algum outro livro dela ou não. Porque eu já vi relatos de pessoas que nunca leram nada das crônicas vampirescas e foram direto para as Bruxas Mayfair e adoraram. Assim como tem pessoas que já leram alguma das histórias de vampiro, foram ler as bruxas e não gostaram. E tem também aqueles casos das pessoas que gostam de tudo que essa mulher escreve, né? Como eu gosto de tudo, não tem nem como escolher o que eu gosto mais. E eu acho importante quem gostar, quem quiser ler as duas sagas, né? Eu sempre tô falando isso nos vídeos, mas é porque lá no final, né, quem quiser ler mesmo ali pela Fazenda Blackwood, os dois mundos vão se misturar de vez. Eu acho bem fácil a gente se apegar a alguns personagens desse livro, né? Afinal, são muitos, eles são muito bem construídos, então cada leitor vai ter os seus favoritos entre os personagens da própria família, os personagens de fora também. As histórias são muito interessantes, nós temos bastante elementos sobrenaturais, como uma boa história de bruxa deve ser, né? Bom, o Lester, nosso personagem memorável, tem um livro com o nome dele, que vem na sequência, né? Mas, pela ordem aquela, né, indicada a ler misturando os dois universos, o próximo livro é A História do Ladrão de Corpos, e é sobre esse livro que a gente vai falar no próximo vídeo da série. Aí depois desse sim, a gente vai falar sobre o Lester. Para não perder nenhum dos próximos capítulos, se inscreve no canal, ativa o sininho, aproveita e já me conta aqui nos comentários se você já leu a Saga das Bruxas Mayfair ou algum livro da Anne Rice, se você gosta, se você não gosta, por quê, né? Se você não gosta, tem que justificar a resposta. E deixa um like aqui que isso ajuda bastante o canal. Obrigada por assistirem até aqui, até semana que vem e tchau!